Nós estamos, sempre vou repetir isso aqui, 2021 é o ano de quê mesmo? Às vezes eu esqueço. Poxa, você não esquece não, inteligente. Também ali. Né? Então é o ano de vivermos as promessas de Deus. E Deus, a cada semana, Ele tem falado conosco. Deus tem nos ensinado. E eu particularmente tenho aprendido muito com Deus, né? É um tema muito rico e é um desafio você passar um ano falando o mesmo tema. Mas Deus tem nos dado graça. Enquanto for da vontade dEle, nós vamos falar. Se for o ano todo, nós vamos falar o ano todo em cima desse tema. Se não, a hora que Ele quiser mudar, a obra é dEle, o Senhor é Ele, e que Ele possa fazer. Então hoje nós vamos permanecer num texto que nós compartilhamos semana passada, que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 24. Nós compartilhamos esse texto semana passada, e o que Deus falou conosco a respeito, a partir desse texto base, de outros textos que a gente teve a oportunidade de compartilhar, foi sobre a questão da importância da direção de Deus para vivermos promessas. Então, isso ficou claro aqui, quando Deus deu uma direção a Abraão, falou: sai da sua terra, da terra que eu te mostrarei, tinha uma direção. E nós vemos todo o que aconteceu com o servo dele, que foi designado por ele para ir buscar uma esposa para Isaac, e toda a direção que Deus deu àquele servo. E compartilhamos também a direção que Deus deu a Israel quando o povo hebreu sai lá do Egito, e Deus os conhecendo faz com que eles deem a volta por um outro caminho, para que não passassem uma determinada situação e eles não se amedrontassem e retrocedessem. Depois, quando o povo vai, e a Bíblia diz que Deus os guiava, né? E à frente dele os guiando. Nós vimos também sobre a questão dos magos vindos do Oriente, como eles foram guiados, eles foram direcionados por Deus através de uma estrela para chegar até Jesus, né? Então, direção de Deus. E como é importante nós vivermos a direção de Deus, seguirmos a direção de Deus, e isso tem a ver diretamente com a promessa. Vimos a questão de Josué, quando Josué não pediu uma direção a Deus, não orou, não consultou Deus, fez aliança com o povo vizinho lá, e vimos o que aconteceu, né? Teve que ficar com aquele povo, embora aquele povo se tornou trabalhador escravo lá, rachador de lenha, tirador de água, era trabalho pesado. Vimos a questão de Jonas, a condição de você tomar um caminho contrário à direção que Deus te dá e te deu a Jonas naquele caso ali, e todos nós somos sujeitos a isso por diversas razões, mas temos que tomar cuidado para não tomar o sentido contrário. Se Deus mandou ir em frente, não é para retroceder. Se Deus mandou ir para a esquerda, é para a esquerda, não é para a direita. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. E com relação à promessa, né, eu creio que a gente tem aí 3 estágios, 3 níveis dentro de um processo. As promessas elas se estabelecem através de um processo. Esse processo tem um período de tempo, tem um tempo determinado por Deus, mas nós mesmos podemos atrasar esse processo desse tempo de Deus. Isso aconteceu com o povo lá, por murmuração eles atrasaram. E mais na frente nós vamos falar como que isso pode acontecer. Mas hoje, assim, considerando isso aqui, esses 3 níveis ou 3 estágios, nós temos primeiro a revelação da promessa. Deus traz a revelação da promessa. Isso aconteceu com Abraão. Deus vai e revela a Abraão a promessa, faz a promessa, mas traz a revelação. A Bíblia, as promessas estão relacionadas aqui, elas foram reveladas. A vinda do Messias foi por meio de revelação, foi revelado aos profetas, foi revelado. Então, primeiro a promessa, ela é revelada. Ela é revelada por Deus e Deus a torna conhecida. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a direção de Deus. Deus te deu uma promessa e te dá a direção, onde você tem que ir, como você tem que agir, para que você viva a promessa, para que a promessa se cumpra. E o terceiro estágio aqui é o que nós vamos observar hoje,
é a condição da ação, a nossa ação no sentido de vivermos a promessa. Então Deus traz a revelação, Deus dá a direção, mas é necessário fazer o quê? É necessário que eu haja, porque senão Deus pode trazer a revelação, dar a direção e eu ficar no mesmo lugar. E eu não ir tomar posse daquilo que já está liberado. Isso aconteceu com aquele povo lá no Egito. Deus trouxe a revelação que ia libertar, Deus deu uma direção, mas era necessário seguir. Isso é importante nós entendermos. Amém? Mas vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos mais amanhã, mais um domingo, estar na sua casa e aprendendo um pouco mais a partir da tua palavra. Nos ensina, Pai, que teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração, todo o nosso ser, para receber a tua palavra, Senhor, e que nós possamos ser tratados pela tua palavra, curados pela tua palavra, ensinados pela tua palavra, para podermos viver as tuas promessas e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler o nosso texto lá, Gênesis 24. Nós já vimos esse texto na semana passada, mas vamos reler de novo aqui. 24, a partir do verso 1. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará a mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. A cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros do cântaro e o serviu. Depois de lhe ter dado de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor, respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão,
que não retirou sua bondade e sua fidelidade, meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Amém? Então, essa é uma história muito rica, um texto muito rico. E, como eu falei, nós podemos ver aqui 3 estágios: a revelação, a direção. Ele tinha pego a direção, Abraão deu a direção a ele, falou para ele: ó, é lá na terra dos meus parentes, é lá que você deve ir para buscar uma filha, uma esposa para o meu filho. E aí ele obedece e ele tem a ação. Ele tem a ação de... Então era necessário que ele fosse. Teve a revelação, teve a direção, mas era necessário a ação. Então, para que nós possamos viver as promessas, nós temos que ter ação. Obrigado. Nós temos que ter ação. E aí, na questão da ação, nós precisamos entender que existem ações que são exclusivas de Deus. Tem ação em relação à promessa que são exclusivas de Deus. E tem ações que são nossas. Agora, para nós vivermos as promessas, Deus faz a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Por que eu digo que é exclusiva de Deus? As ações de Deus, elas são exclusivas, só Ele pode fazer. Agora, as ações do homem, elas não são exclusivas do homem, cabe ao homem. Por que eu entendo que não são exclusivas e cabe ao homem? Porque Deus pode fazer. Quando da ressurreição de Lázaro, Jesus dá uma ordem para que a pedra seja retirada. Para que a pedra seja retirada. É isso? Eles foram lá e retiraram a pedra. Agora, Jesus podia retirar aquela pedra. Ele poderia fazer, ele tinha aquele poder. Então ele podia fazer. Aquela ação que ele designou para que as pessoas fizessem, ele podia fazer. Aquilo que Deus designa para nós fazermos, ele pode fazer. Ele não precisa de nós para fazer. Agora, o milagre quem faz é ele. Essa ação é exclusiva dele, eu não posso fazer. Quem faz é ele. Deus usa as pessoas para que os milagres aconteçam. Mas quem executa, quem realiza o milagre, é ele, querido. E isso nós precisamos entender para podermos viver as promessas. E a ação fica muito clara a partir do verso 12. Diz assim: então orou o Senhor, Deus do meu senhor Abraão: dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser: por favor, inclina o teu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu Senhor. Verso 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. O que ele fez? Ele orou. E Deus agiu. Antes dele terminar de orar, Deus já tinha feito, Deus já tinha enviado. Deus já tinha agido. Então tem uma parte que é de Deus, tem uma ação que é dele dentro desse processo para nós vivermos a promessa. E aí nos cabe buscar dele, pedir a ele, orar a ele, para que ele faça. Foi o que ele fez. Ele caminhou, né? Ele carregou tudo lá que tinha dos bens do Senhor para levar, preparou tudo da viagem, né?
Pode ser que ele não tenha preparado diretamente, ele que tenha posto ali, porque ele era administrador de tudo, e como ele diz lá, quando ele pede a ela se tem um lugar para passar a noite, ele fala, eu e os meus companheiros, ele não estava só, tinha uma comitiva com ele, e servos ali, ele era servo, e como servo também ele comandava servos, ele conduzia servos, então provavelmente esses servos foi que ajudaram a carregar lá os animais para poder, os camelos para poder sair. Tem toda uma ação. Então tem uma ação que é nossa. Então Deus dá uma orientação, mas eu tenho que carregar, preparar a viagem. Eu vou te levar para Paris, amém, mas eu tenho que preparar minha mala. Eu não posso ficar sentado, deitado, falando, pô pai, o senhor vai me levar para Paris, prepara a mala, arruma tudo, eu tenho uma dificuldade, eu não sei dobrar a camisa direito, faz aí para mim. Não, essa ação é minha. Agora, providenciar os recursos para ir, e aquele hotel 5 estrelas, que eu vou para aquele hotel 5 estrelas, de preferência perto do Museu do Louvre, bem pertinho ali, no centro de Paris, que dali mesmo eu vou olhar e vou ver a torre, isso é com ele. Agora, o recurso ele libera, agora comprar passagem, isso tudo é uma ação minha, para viver a promessa. Então, isso é importante nós entendemos. Aquilo que é de Deus, Ele age, Ele faz. Agora, aquilo que me cabe, sou eu que tenho que fazer. Porque aí Deus já liberou, Deus já trouxe a revelação, já te prometeu, já está tudo certo, já te deu a direção. E aí? Deus falou comigo, Deus me deu uma revelação, rapaz, maravilhosa, deu a direção. E por que você está sentado aí? Por que você não foi? E aí eu não posso culpar Deus. Está liberado. Aí o filho mais velho lá na parábola, na casa do pai, o senhor nunca me deu um cabritinho. Rapaz, está tudo aí. É tudo seu. Você nunca me pediu. Então existe uma ação. E com relação às ações humanas, existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas que a psicologia e a ciência diz que são os proativos, e tem os reativos. São esses dois tipos de pessoas, os proativos e os reativos. O que é o proativo? Proativo é aquele que age com rapidez. Proativo, ele age com rapidez. Você fala, ele já foi. Além dele agir com rapidez, ele se antecipa aos problemas. Essa é uma característica da pessoa proativa. Nós vemos isso aqui na vida desse servo que Abraão separou para que fosse buscar a esposa para Isaac. No verso 5 diz assim, no 4: mas irá à minha terra e buscarei entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Aí ele perguntou, o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta para a terra de onde vieste? Abraão respondeu, cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Ou seja, ele se antecipou a uma necessidade. Ele nem tinha estado lá, nem tinha ido lá, mas como pessoa proativa, ele falou, bom, e se chegar lá ela não quiser vir, o que eu vou fazer? Então, antecipadamente, a pessoa proativa, ela antecipa o problema, ela se antecipa à necessidade. Por quê? Isso é importante. Porque imagina o seguinte, ele vai lá, viaja aquilo tudo, depois chega lá, fala com ela e ela não quer ir. Aí ele fala, bom, você não quer ir, então você faz o seguinte, como tudo aconteceu aqui, fica esperando aí, você senta aí, espera aí, que eu vou voltar lá, vou perguntar ao meu senhor, o que eu faço agora? Você imaginou? Ele fazer aquele caminho todo de volta, chegar lá, ela não quis vir, o que eu faço? Bom, olha só, você
Se ela não quiser vir, você está dizendo, volta lá. Você imaginou? Haveria um desgaste, até aí tudo bem. Mas o pior é ele fazer contra a orientação que tinha sido dada. Porque se ele não pergunta, ele diz assim, ah, tá, então já que ela não vem, eu vou levá-lo. Mas não era para ele voltar para lá, aí compromete a promessa. Então o proativo, ele se antecipa ao problema. Eu lembro que nós estávamos, eu e alguns irmãos, nós estávamos fazendo uma obra na igreja, e aí chegou um irmão para nos ajudar, porque esse irmão tem carro, né? E aí a gente ia precisar de um transporte para comprar umas coisas e tal. E aí esse irmão veio nos ajudar. E aí ele trouxe a esposa dele com ele. E aí ela chegou, conversamos e tal. Aí ela me perguntou, aonde vocês vão almoçar? Eu falei, não, nós vamos ver aí para almoçar aí perto. Ela falou assim, não, deixa comigo, eu vou fazer o almoço. Eu falei, é? Ela falou, deixa eu só ver o que tem aqui. Foi lá no armário, viu o que tinha e falou para mim, resolvido, já sei o que eu vou fazer. Eu só preciso de dinheiro para comprar algumas coisas. Eu falei, tudo bem. Aí peguei R$50 e dei a ela. Ela falou, não, isso aqui é muito. Com 20 eu resolvo o problema. Eu falei, que maravilha. Minha irmã, tem certeza? Tem certeza, ainda vai sobrar. Eu falei, essa é boa. E aí fomos comprar as coisas que tínhamos que comprar. Quando voltamos, estava ela lá fazendo a comida lá. Ó, só me diz agora a hora que vocês querem almoçar, está quase pronto, tá? Eu falei, tá bom. E aí daqui a pouco ela deu o sinal pra gente, ó, tá pronto. Eu falei, tudo bem. Aí, numa mesa e tal, sentamos lá para almoçar, um almoço excelente, que ela vai fazer de novo pra gente, né? E já tinha até o suco. Querido, e o suco de 2 sabores. Olha, se você não gostar de laranja, tem de morango. Se você não gostar nem de laranja nem de morango, eu atravesso, vou ali do outro lado, compro o outro e faço para você. Sueli, passa no RH que vai assinar lá, né? Só vamos discutir o salário. O salário vai ser bom. Não foi assim, minha irmã? Exatamente assim. É uma pessoa proativa. Está aqui. Vou falar dela daqui a pouco. Então, essa é uma pessoa proativa. Agora, o reativo é diferente. O reativo, ele espera o problema acontecer para depois agir. Em geral, é lento nas suas ações e às vezes não age. Demora para agir ou às vezes não age nunca. Eu não sei se alguém está se identificando. Eu já identifiquei ali a nossa irmã Sueli, da pessoa proativa, já bati a radiografia ali, né? O RH está esperando lá, né? Para que ela passe lá. Né? Ainda domina o espanhol, pode fazer lá, né? Tem uma vivência na Espanha, ainda pode trazer uma culinária espanhola para a gente. Então, ela é identificada assim. Mas será que eu me identifico como? Aí como eu me vejo? Eu me vejo como um proativo ou como reativo? Agora é importante nós entendermos, e a gente sempre fala isso, que nós temos que ter o equilíbrio, que todo extremo é errado, porque a pessoa extremamente proativa, ela pode passar à frente e atropelar algumas coisas. Então tem que tomar um cuidado, porque o proativo ele pode agir no impulso e atropelar, né? Então tem que tomar um cuidado. E o reativo é o contrário, né? Ele espera e não faz. Então tem que ter o equilíbrio com relação a isso. É necessário agir. É necessário nós tomarmos uma atitude
e fazer. Agora, isso também é uma decisão. Por que as pessoas às vezes se tornam reativas? Pode ser uma característica, né? Mas também pode ser uma forma de se eximir de algumas responsabilidades. Porque eu vou esperar porque alguém vai tomar uma posição. Bom, se eu não me mexer, alguém vai se mexer, né? Imagina isso para o futebol, né? Nós aí que conhecemos futebol sabemos como que é isso, né? Na zaga lá, os zagueiros, né? Não, vai você. Pô, eu pensei que você ia, mas você não foi. Eu esperei você ir. Não, mas eu esperei também você ir. Eu achei que você ia e ninguém foi, e nós tomamos o gol. Aí ele vai falar assim: bom, mas eu sou zagueiro pela direita. Aí o outro fala: eu sou zagueiro pela esquerda, mas a jogada foi no centro. Poderia ser minha ou poderia ser sua? Aí o da direita vai falar assim: olha só, a jogada foi na esquerda, era sua. Só que para quem joga futebol sabe que um zagueiro tem a responsabilidade na esquerda e o outro tem a responsabilidade na direita. Mas o que um zagueiro faz com o outro? Tinha o Rogério, especialista em futebol. Um zagueiro cobre o outro. Não é porque ele não foi que eu vou ficar aqui. Eu vou na cobertura. Se ele não chegar, eu vou chegar. Agora, o reativo, ele espera sempre a cobertura chegar. Então nós temos que nos antecipar e ser proativo. Porque para quem joga futebol, Rogério não foi zagueiro, Rogério foi um belo atacante, né? Foi, como gosta de dizer a torcida tricolor, menino de Xerém, né? Que ele tem lá, é menino de Xerém? Moleques de Xerém. Ah, tá. O menino acho que é de outro lugar, né? Da vila. Meninos são da vila. Então tem os moleques de Xerém e os meninos da vila. E tem de um outro lugar também, que diz que craque a gente faz em casa. Tem um negócio lá também. Eu acho que é Gávea, Eu acho que é a Gávea. Pode perder a oportunidade, acho que é a Gávea. Então, para o nosso benefício, ele foi moleque de Xerém, mas não seguiu. Se ele seguisse, certamente alguns títulos nossos aí teria ido para o lado de lá, porque ele era um centroavante matador, aquele que chegou e faz, né? Então, nós precisamos entender isso. Aí, para quem marca um atacante perigoso, você não vai deixar ele dominar, querido. Não é isso, Rogério? O que você vai fazer? Antecipa, tira o espaço dele. E aí nós temos que nos antecipar. Você antecipa e joga na sobra. Tem o tal do líbero, né? Que ele joga na sobra. E tem quem antecipa. Mas para fazer isso tem que ser proativo, não pode ser reativo, querido. Então, se eu sou reativo, eu não vou me tornar proativo da noite para o dia. Mas eu posso melhorar. Sim ou não? Eu posso melhorar a minha condição. Eu posso mudar a minha condição e melhorar a minha condição. Vamos ver aqui como Abraão, ele era um homem proativo. Vamos ver aqui no capítulo 18, no capítulo 15, vamos ver aqui. Primeiro tem uma promessa aqui, do 15 a 1 ao 5. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro.
Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Capítulo 18, verso 1. E o Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descanse debaixo dessas árvores. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E aí a gente vê como Abraão, uma pessoa proativa, como ele tomou todas as iniciativas. Ele correu e ainda falou para Sara: é rápido, é com pressa. Então ele era uma pessoa ativa, ele era uma pessoa proativa. Ele sabia que ali estava a oportunidade, identificou. E ali ele age dessa maneira. Então ele era uma pessoa proativa. E o servo que trabalhava com ele, que era administrador de todos os seus bens lá, como nós vemos aqui, também era uma pessoa proativa. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver diversos personagens que eram proativos. E a Bíblia nos mostra isso. A gente vê como Moisés era proativo. A gente vê como Davi era proativo. A gente vê como Pedro era proativo. A gente vê na pessoa de Abigail uma pessoa proativa. Nós conhecemos a história de Abigail, está lá nesse mesmo livro aqui no capítulo 25, nós já compartilhamos esse texto aqui, essa história. O que acontece? Davi está lá no deserto, fugindo de Saul, serve ao marido de Abigail, chamado Nabal, toma conta lá dos rebanhos dele, depois designa os servos para ir lá pedir um alimento a Nabal, e ele nega o alimento a Davi, os homens de Davi, aqueles guerreiros de Davi, e por conta disso Davi projeta matar todo mundo. E um servo de Nabal vai falar com Abigail e fala para ela: olha, ele respondeu mal a Davi, além dele não suprir a necessidade, ele ainda respondeu mal. A morte paira, a destruição paira sobre essa casa. Vê o que a senhora pode fazer. E aí a Bíblia diz, você pode ver lá, Gênesis 25, que ela apressadamente ela agiu. Ela organizou tudo, uma pessoa proativa organizou tudo e partiu para encontrá-lo no caminho antes que ele chegasse. E ela não esperou ele chegar para dar todo o alimento a ele. Quando ele chegasse para destruir, o que ele ia encontrar? Um banquete para ele, uma mesa posta. Não, você não precisa destruir ninguém não, está aqui, tá? Não era isso que você queria? Está aqui. Ela podia esperar, reativamente esperar ele chegar, mas proativamente ela foi ao encontro dele. Ela parou ele no meio do caminho. Aí falou para ele: olha só, pensa, quando Deus cumprir a promessa que tem para a sua vida, para você sentar naquele lugar especial que está separado para você,
você não tenha no seu coração o peso de ter derramado sangue. E é interessante porque se primeiro ela chega diante de Davi e cai de joelho diante dele e adora, depois é Davi que faz o contrário. Ele adora agradecendo a Deus, porque Deus usou aquela pessoa proativa para livrá-lo de uma situação que ia trazer um comprometimento, certamente, para a vida dele. Então, como isso é importante? E olhando para Moisés, né, nós vamos dar uma olhada em Êxodo no capítulo 14. E aí fica muito claro aquilo que é a parte de Deus e aquilo que é a parte do homem. E isso está na base de nós entendermos aqui para vivermos as promessas. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10, diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veio. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Era necessário que Moisés tivesse ação. E a história segue. E aí nós sabemos que no momento derradeiro, quando eles estavam diante do mar, né? O inimigo atrás, o mar na frente, Moisés tem ação e o mar se abre. Era necessário aquela ação e o mar se abriu. A parte que cabe a Deus ele vai fazer. Depois ele fechou e aquele povo ficou lá. E eles passaram, atravessaram o mar, chegaram livres do outro lado. E o que os esperava depois dessa travessia? Que estava reservado? Tinha uma promessa de quê? O que já estava separado? Diz aí, o que estava separado? O que estava reservado? Uma terra que mana leite e mel. Uma nova vida no lugar de fartura, saindo da escassez, saindo da escravidão para uma terra de fartura. E já estava separado, já estava preparado, querido. Então, se Deus já prometeu, já está reservado, já está separado. Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Acaso Ele fale, deixa de agir? Acaso promete, deixa de cumprir, querido? Se Ele falar que está reservado, está reservado. Elias, estamos na seca, filho. Mas olha só, já separei uma viúva. Vai lá. Já está separado, querido. Então o que é seu, Simone?
já está separado. O que é seu, Gênesis, já está separado. O que é seu, Reinaldo, já está separado. O que é seu, Renata, já está separado. O que é seu, Bruno, já está separado. O que é seu, Marlene, já está separado. O que é seu, Francisco, já está separado. O que é seu, minha irmã Sueli, já está separado. O que é seu, meu casal amado, Rogério, Sueli e família, já está separado, meu filho. O que é meu, eu creio, já está separado. Já está separado. Envolve o tempo de Deus? Envolve o tempo de Deus. Mas tem um processo. Nós já temos a revelação, amém? Nós temos a direção. E o que é que nós precisamos fazer? Fala alto para tirar 10. O que é que nós precisamos fazer? Não entendi. Agir. Essa é minha filha. Vou te dar 11 porque é minha filha. Tirou 10 que acertou. 1 é recurso do pai. Né? Agir, querido. Agora, para agir, a gente tem que fazer como esse servo fez. Antes dele agir, ele sentou lá no poço lá. O que que ele fez? O que que ele fez? O que que ele fez? Orou, querido. Pediu a Deus: Deus, ó, eu vou agir, eu tenho que agir. Eu vim aqui com uma missão. Tem uma promessa reservada para o filho lá. E depois ele conta para a família. Ele chega lá e fala: olha, Deus fez o meu senhor Abraão próspero. Ele é próspero. E ele me designou para pegar uma esposa, trazer uma esposa para o filho dele. Aí está aqui que ele deu umas joias a ela, né? A Rebeca. E ela levou. Um dia eu vou pregar aqui sobre o irmão dela, né? Que ele estava nesse contexto. E ele, quando viu o pendente de ouro, quando viu as coisas, né? Ele correu lá e falou: ó, tá tudo arrumado, lá em casa tem espaço, vamos embora, rapaz. Que coração bom, né? Que coração bom tinha o Labão, né? Ó. Só faltou ele fazer com aquele personagem lá do humor. Pô, queria ter um ouro assim, né? Na China ele não entrou não, né? Ele não entrava na China não, né? Labão, ele ficou lá, estava no contexto, né? Mas ele orou, querido. Ele orou, querido. Então ora, querido. Ora ao Senhor. Fala: Senhor, o Senhor tem promessa para mim? Amém. Então me dá a direção aqui, dá os sinais certos, para que eu não dê um passo errado. Porque um passo errado pode comprometer a promessa. Ele podia escolher alguém que não era próprio para a promessa, aquilo envolvia a promessa. Se eu não me engano, foi Esaú com Jacó, que casou com umas mulheres lá que se tornaram amargura para os pais dele. Então, nós temos que consultar a Deus. Falar: Senhor, o Senhor tem promessa, o Senhor está reservado, dá sinais, dê direção, mas me conduz a ter a ação certa. Agora, se eu ficar parado, a promessa vai ficar lá. E eu não vou tomar posse da promessa. Agora entenda o que eu estou falando. Não seja proativo, ansioso e sai correndo e... Não. Porque tem um tempo de Deus. Porque aqui diz que ele nem havia acabado de orar. O sinal já chegou. Que oração rápida, né? Como diz aí, essa subiu, filho. Essa foi... Como gosta de dizer o nosso irmão Francisco, um míssil. Subiu. Ele nem tinha acabado de orar. E Deus foi e já tinha sinalizado. Vamos nos pôr de pé.